Pessoal, ivermectina, 3 erros mais comuns de pessoas que usam essa medicação por vários cenários. Eu vou explicar porque foi uma droga que realmente nos últimos anos, eu até brinco com meus pacientes, ficou parecendo jujuba ou aquelas coisas para tosse que todo mundo está usando por qualquer motivo, sem recomendação médica e com risco elevado, né? Por quê? E eu vou explicar por quê a gente comete esses 3 erros que estão muito frequentes e muito comuns. Em primeiro lugar, eu tenho um vídeo longo explicando de ivermectina, os estudos que tem sobre ela, né? Porque ela é um antiparasitário, serve para estrongiloidíase, né? Ascaris lumbricoide, né? Escabiose, né? Pediculose, né? Uma série de doenças, né? E como ela age no corpo, né? E teve aquele modismo que foi até tentado fazer estudos, mas não se comprovou eficaz para Covid e outras coisas, e de repente teve o boom de vendas, para você ter ideia, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, foi o remédio mais vendido naquele boom lá de Covid, né? E gerou uma série de polêmica, processo judicial, Ministério Público, um monte de coisa aí que eu nem vou entrar no mérito disso, né? E no final não se comprovou de ter qualquer tipo de evidência para Covid e outras doenças que foi aventada a possibilidade e depois não se confirmou como funcionar, e hoje já não tem muito questionamento, você sabe que não funciona, né? Mas o que acontece, né? Por causa disso, por causa dessa celeuma que aconteceu alguns anos atrás, continua até hoje algumas pessoas cometendo um erro muito comum no caso da ivermectina, que é o uso para doenças que não há comprovação científica dela. Você fala, Júlio, mas não é um remédio que precisa de receita médica? Se o paciente está tomando é porque ele tem receita? Na maioria das vezes, não. A grande maioria das vezes, os pacientes, eles não conseguem imaginar a possibilidade dos pacientes conseguem invento de conseguir remédio. Em especial a ivermectina, porque ficou na moda lá atrás, né? Às vezes o médico passava por um motivo, a pessoa comprava mais, deixava em casa e saia distribuindo para os pacientes, para os familiares. Eu tive um monte de paciente que chegava, não posso mentir para você não, eu tô tomando ivermectina 1 vez por semana. Eu falei, por quê? Para não pegar, eu vi que voltou Covid, então eu tô tomando. Não cometa esse erro, não use nenhum remédio, muito especialmente ivermectina, sem recomendação médica. É o erro mais frequente que você vê e o que há evidência dele é para tratar essas parasitoses intestinal. É um remédio seguro, um remédio eficaz. Dificilmente, às vezes a pessoa me pergunta assim, Júlio, eu tomei, você acha que vai me fazer mal? Dificilmente, é um remédio seguro, eficaz, né? A gente utiliza bastante nesse cenário, dificilmente dá algum problema. Mas, como qualquer remédio, vem para o segundo erro, né? Ele pode ter efeito colateral. É raro de acontecer, mas pode. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Isso sem grande potencial. É problemas gastrointestinais. Flatulência, náusea, vômito. Por quê? A gente tem nossa flora intestinal e você tomando um remédio desse, sem orientação, sem recomendação, ele pode afetar o seu trato gastrointestinal. Ficar muito atento com isso. Em casos raríssimos, mais ainda, especial se pessoas estão tomando dose muito elevada ou muito frequente, ele é um remédio metabolizado no fígado. Então tem muito relato na literatura de hepatotoxicidade com doses elevadas e uso de forma incorreta por tempo elevado. Então muito cuidado com o seu fígado, em especial quem já tem problema de fígado, quem tem problema com alcoolismo, quem tem alguns tipos de doenças, né, gordura no fígado e outros que podem estar o fígado não funcionando 100%, porque pode dar esses problemas, né? Uso, dose, tempo prolongado, todos esses problemas. E o terceiro erro, muito comum que eu noto nos pacientes que tomam a ivermectina, é não fazer o uso adequado como o médico recomendou. Como assim, Júlio? Ele é um antiparasitário. Só que, quando você olha, eu te falei quanto um monte de parasita, Ascaris, estrongiloidíase, né? Pediculose, né? Cada um vai ter sua posologia diferente. O que é a posologia? É o quanto tempo você vai usar, a dose que você vai utilizar. Às vezes o paciente confunde porque ele foi no médico porque estava com algum sintoma. O médico fez os exames ou suspeitou e deu. Às vezes até antiparasitário a gente dá de forma empírica no contexto. Por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Vai aumentar a incidência dessa doença e muitas vezes o médico vai passar a medicação só pelo contexto. Passou por enchente, situação sanitária, ambiente daquele paciente, criança, às vezes é comum também, o médico passa, né? Só que ele vai te dizer quanto tempo você vai usar. Pensando o que é que ele quer proteger, risco que você tem, e às vezes o paciente, quando ele chega com algum sintoma, às vezes ele toma 1 dose, 2 doses, depois, já estou melhor, não vou continuar tomando, não. Tome certinho o tempo que seu médico passou, porque ele está passando na cabeça dele, às vezes cada médico é de um jeito, né? Ele não verbalizou isso para você, porque ele quer aqueles dias. E às vezes você bota no Google e fala, não, é uma dose única. Não, eu vou usar só 2 dias. Não, eu vi que tal doença é 3 dias, então eu acho que eu tenho aquela doença. Não. E, obviamente, o médico passou, você pergunta, né? Por que e tal? Cada um tem, às vezes, o seu jeito de falar, uns falam mais, como eu, outros falam menos, né? E você, paciente, tem que tirar todas as suas dúvidas para entender e cumprir aquela recomendação, aquela orientação que ele te deu, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.